Educação com você, sou o professor Antônio Silvestre, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos iniciar aqui um bate-papo sobre a legislação de trânsito, um estudo muito bom, um estudo gostoso de ser feito, um estudo que todo mundo já viu alguma coisa sobre trânsito, tá? Eu sempre leciono, eu sempre bato numa tecla que o estudo sobre trânsito, ele deve ser feito de forma gradativa. Existem três formas de estudar trânsito. Três disciplinas diretamente, vamos dizer assim. Nós temos o anexo 1, nós temos o Código de Trânsito e nós temos as resoluções do CONTRAN. Professor, de que forma é o melhor jeito, a melhor forma, o jeito certo de estudar legislação de trânsito? Vamos para a tela, vamos dizer de que forma é. Pessoal, a melhor forma de se estudar trânsito é você vai iniciar pelo anexo 1. E é, professor, você vai iniciar pelo anexo 1, sabe por quê? Porque no anexo 1 nós vamos tratar de quê, professor? Nós vamos tratar dos conceitos e definições. Pessoal, o anexo 1 é IPC. Você não tem como, professor, vou treinar resoluções do CONTRAN. Não, meu filho, eu estudo o anexo 1. Professor, já vou cair matando em prova, em questão de prova do CTB. Não, estudo o anexo 1. Você começa pelo anexo 1. Quem não segue esse bizu, só que é bizu, dica, quem não segue esse bizu pode ter certeza, o desempenho vai cair muito. Por quê, professor? Porque você tem que saber os conceitos, você tem que saber a diferença, por exemplo, de parar e estacionar. Você tem que saber diferenciar o que é um ciclomotor, uma motocicleta, uma motoneta. Você tem que saber conceitos básicos da diferença de trailer para motorhome, os conceitos das vias urbanas, vias rurais, as vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora. Meu aluno, isso aqui não cai em prova não. Isso aqui despenca. Cai diretamente você saber os conceitos aqui e cai em questões gerais das resoluções do CTB, que se você não souber os conceitos, você vai errar. Tá? Conforme a gente vai avançando no estudo, você vai ver o quanto é importante saber esses conceitos e como você iria errar questões fáceis, mas você não vai errar mais. Beleza? Então, dito isto, chega de delongas, vamos para a tela, porque está na hora de quê, professor? Está na hora de pegar bizu. Eu sou esse cara aqui, viu? Porque eu tô malhando muito, estou ficando forte. Meu aluno, olha, vamos ver. Outra coisa, o estudo vai ser rápido. É tranquilo, anexo 1, é tranquilo. Tá? Vamos lá. Primeiro, o que é um acostamento? Professor, acostamento eu sei. Beleza. Muitas das coisas você já vai saber. Mas precisa ser dito. É o óbvio que precisa ser dito. Veja. O que é o acostamento, Silvestre? Vamos lá. Acostamento. Parte da via diferenciada da pista de rolamento. Olha aí quanta informação. Da pista de rolamento, tá? Destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência. E a circulação de pedestres e bicicletas quando não houver local apropriado para este fim. Você tem que saber todos esses conceitos, porque isso aqui cai em prova. Você tem que conhecer todos esses conceitos, tá? Vejam, pega o bizu. Acostamento vai ser uma parte da via da pista de rolamento. Rapidamente aqui, vem para cá, vem para cá. Eu tenho aqui... pronto. Eu tenho aqui a pista de rolamento. E aqui no canto, tá? Eu tenho os acostamentos. Professor, isso aqui eu estou cansado de saber. Mas quem está autorizado? O que é permitido no acostamento? Você pode, pessoal, em caso de emergência, você pode fazer o quê? Você pode parar ou até mesmo estacionar o veículo em caso de emergência. E também a circulação de pedestres e bicicletas deve ser feita pelo acostamento. Quando, professor? Quando não houver, vias apropriadas para esse fim. Perfeito? Então, eu já sei o que é acostamento. Ponto. Agora vamos começar a diferenciar coisas que caem em prova, questões simples que os alunos erram. Quem é agente de autoridade de trânsito e quem é agente de trânsito? Vejam, pessoal, agente de autoridade de trânsito, vejam, agente de autoridade de trânsito, agente de trânsito e policial rodoviário federal que atuam na fiscalização, no controle e na operação de trânsito e no patrulhamento. Tá? E quem é o agente de trânsito? É um servidor civil, efetivo de carreira do órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário, com atribuições de educação, operação e fiscalização de trânsito,
e de transporte no exercício regular do poder de polícia de trânsito para promover a segurança viária. Vejam, o agente de trânsito, ele não faz esse patrulhamento, tá? Professor, tranquilo. Mais para frente nós vamos diferenciar um pouco mais. Quem é que vai fazer, por exemplo, policiamento ostensivo, patrulhamento ostensivo? Mas lembre-se, esse primeiro momento, agente de trânsito, ele não faz o patrulhamento. Isso aqui vai ser os agentes da autoridade de trânsito. Perfeito? Maravilha. Vem para cá. Ó, alveolar. Eu já ouvi isso em algum lugar, Silvestre. Ar alveolar. Pessoal, ar alveolar é o ar expelido pela boca de um indivíduo originário dos alvéolos pulmonares. Simples. Quando acontece uma fiscalização de lei seca, lei seca através de um etilômetro, que nós vamos ver o que é já já, tá? É feito o sopro ali no etilômetro. Então, o ar alveolar irá para o aparelho irá registrar a quantidade e o consumo de álcool que foi ingerido por aquela pessoa, tá? Fechou. Maravilha. Vamos seguir um pouco mais. Ó, área de espera. Área delimitada por 2 linhas de retenção, destinada exclusivamente à espera de motocicletas, motonetas e ciclomotores, junto à aproximação semafórica, imediatamente à frente da linha de retenção dos demais veículos. Ah, professor, acho que eu já vi isso. Se você analisar, pessoal, imagine aqui, ó, uma pista de rolamento, tá? Onde aqui eu tenho um sinal, tá? Aqui eu tenho uma linha de retenção para veículos, beleza? E mais para frente eu tenho aqui uma outra linha onde ficam as motos, tá? Os veículos ficam daqui para trás, ó, daqui para trás, aqui é o sinal fechou, tá? Pronto. Esse canto aqui chama-se de área de espera. Pessoal, vejam, uma coisa simples que cai em prova, mas que o aluno não sabe. Ele não sabe. A área de espera é o que, professor? Exclusivamente para motocicletas, motonetas e ciclomotores. Mais para frente nós vamos ver a diferença de cada uma. Em linhas gerais, para o popular, motos, desde aquela bis, a cinquentinha, as motocicletas de modo geral, devem ficar na área de espera. Perfeito? Maravilha? Show de bola, né? Bom, vamos avançar. Podemos avançar? Vamos lá. Ó, automóvel. Pronto. Automóvel. O que é um automóvel? Pessoal, veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com capacidade de até 8 lugares, excluindo o condutor. Tá? Pessoal, vejam, até 8 lugares. Até 8 lugares ainda é considerado automóvel. Grave só esse número, ok? Professor, quem é a autoridade de trânsito? Aqui sim. É o dirigente máximo de órgão ou entidade executivo, integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada. Vejam, o policial que está ali fazendo uma blitz, ele não é autoridade de trânsito. Ele é agente da autoridade de trânsito. O policial... Opa, eu estou aparecendo, né? O policial que está ali fazendo uma blitz, ele não é autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito, por exemplo, em nível estadual, são os DETRANS. Tá? São os DETRANS, o órgão executivo estadual de trânsito, DETRAN. Ele é a autoridade de trânsito, tá? Os agentes, os policiais que estão ali, eles são agentes da autoridade de trânsito. Não confundam. Perfeito? Maravilha. Bicicleta, professor, bicicleta eu sei. Só que eu quero que você entenda que bicicleta é um veículo de propulsão humana. Existem veículos, vem para cá, existem veículos de propulsão animal. Existem veículos de propulsão a motor, veículos elétricos, veículos de propulsão humana. A bicicleta, propulsão é a forma que impulsiona para que ele se locomova. Tá? Professor, veículo de propulsão animal? Uma carroça é um veículo. E a forma que ele se movimenta, se locomove? Através de um animal.
Então, veículo de propulsão animal, uma carroça. Veículo de propulsão humana, uma bicicleta. Isso cai em prova. Tá? Então, veja, veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo para efeito esse código similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor, meu aluno. Isso aqui já é uma informação importantíssima. Pessoal, se vocês pegarem os bizus aqui, se vocês entenderem os conceitos, meu amigo, você sai daqui do anexo 1 já pronto para resolver dezenas de questões. Dezenas de questões. Entendam, olha, meu aluno, a bicicleta, em hipótese alguma, tá? Para efeitos desse código, a bicicleta, ela não é igual a motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Não são considerados igual. Vejam, se alguém está andando, empurrando uma bicicleta pela contramão, não está fazendo nada. Se alguém está andando, empurrando uma motocicleta pela contramão, é infração de trânsito. Eu estou empurrando, desmontado, exatamente. Porque o motociclista desmontado não equipara-se ao ciclista desmontado. Por quê? Porque bicicleta não é igual a moto. Motos. Eu vou falar, existem 3 definições, que é motocicleta, motoneta e ciclomotor. Por enquanto eu vou chamar tudo de motos. Motos, tudo, tá? Quando eu falar motos, entenda motocicleta, motoneta e ciclomotor. Mais para frente a gente diferencia. Perfeito? Então lembre-se, a bicicleta, ela não equivale a motos. Vamos andando. Professor, já sei o que é bicicleta. E o que é bicicletário? Ora, é o local, na via ou fora dele, para se estacionar bicicletas. O estacionamento de bicicletas chama-se bicicletário. Bonde. Olha o bondinho lá da década de 20. Vejam, de que forma se movimenta um bonde, pessoal? Se ligue que são questões de prova, tá? O bonde é de propulsão elétrica. A bicicleta é de propulsão humana, tá? O bondinho elétrico, que anda na via sobre trilhos ali, ligado a uma rede elétrica, ponto. Lembre-se, bonde que anda sobre trilhos são veículos de propulsão elétrica. Fechou? Maravilha. Ótimo. Bordo da pista. Margem da pista é a margem, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos. Ali tem uma via, você tem aquelas linhas especificamente, aqui eu tenho o bordo. Tranquilidade. Pronto, vamos iniciar. Só um conceitozinho de calçada, para você não confundir com o bordo da pista. Calçada, parte da via, normalmente segregada em nível diferente, não destinada à circulação de veículos. O bordo da pista é destinado ao que, professor? Destinada, delineiam, à circulação de veículos, tá? A calçada é não destinada à circulação de veículos, beleza? É reservado para trânsito de pedestre e implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Ponto. Pessoal, até agora foi tranquilo. Foi só aquecimento. Professor, mas tem coisa aí que eu nunca vi. Eu sei. Até agora foi aquecimento. O que cai em prova? Mas, meu amigo, isso cai. Mas não cai pouco, não. Isso cai com força em prova. E com força. Veja. Caminhão trator. O que você vai diferenciar especificamente é isso. Caminhonete de caminhoneta. E esse é o resto. Pessoal, eu poderia até parar a aula já aqui e já encerrar, já ir embora. Entenda caminhonete e entenda caminhoneta. Porque lá no CTB nós vamos ter um assunto chamado classificação dos veículos. Como eu digo, vocês entendendo o anexo 1, você tem o CTB, lógico, mas você já fica muito bisurado. Porque todo o CTB está aqui no anexo 1, é só para você entender. Com exceção das infrações, claro. Veja, lá no CTB tem um assunto chamado classificação de veículos. E o que mais confunde, e o que mais cai em prova, e mais a galera erra, é saber diferenciar caminhonete de caminhoneta. É mesmo, professor? Essa besteira? Vamos para a tela. Meu povo, caminhonete só muda o finalzinho, né? Veículo destinado ao transporte de carga. Pronto.
veículo destinado ao transporte de carga. E aí eu tenho um PBT. Nós vamos falar muito em PBT. PBT é o que, professor? É o peso bruto total. A classificação do veículo estará totalmente atrelada ao seu PBT, certo? E existe ainda o PBTC, peso bruto total combinado. Mas como a gente está em aquecimento, para você não se assustar e dizer que o trânsito é difícil, o aluno me manda mensagem no Instagram: professor, o trânsito é muito difícil, é impossível. Não é impossível, é só atenção. Dá para pegar sim. Veja, PBT é o quê? É o peso bruto total. A caminhonete, meu aluno, a caminhonete, ela tem vejam só, preste atenção, ela tem um PBT de até 3.500 quilos. Pega o bizu, até 3.500 quilos. Professor, para que eu quero saber disso? Porque meu aluno, se passar, se for superior, deixa de ser caminhonete e passa a ser caminhão. Isso aqui não cai em prova não, meu amigo. Despenca. Deixa eu procurar logo aqui para demonstrar, ó. Bora lá, que a gente tá aqui sem fazer nada mesmo. Aqui, ó. Pessoal, preste atenção. Qual é a diferença de caminhão para caminhonete? Ambos são veículos de transporte de carga. Volta, aqui, ó. Caminhonete é um veículo de transporte de carga. Ok? Maravilha, maravilha, maravilha. Caminhão é um veículo de transporte de carga. Professor, como eu diferencio um caminhão de uma caminhonete? Através do PBT. Peso bruto total do veículo. Veja, transporte de carga que tem um PBT de até 3.500 quilos é um caminhonete. Transporte de carga que tem um PBT superior a 3.500 quilos é um caminhão. Isso cai em prova? Não. Despenca. Despenca. Certo. Então, maravilha, Silvestre. Eu já aprendi a diferenciar caminhão de caminhonete. Beleza. Já do saco para a prova? Não. E você precisa saber diferenciar também de caminhoneta. Caminhonete, caminhão, caminhoneta. Ótimo. Primeiro, na classificação do veículo, a caminhonete é um veículo que é classificado como de carga. Caminhonete. A caminhoneta é um veículo que é classificado como misto. Isso, embolou. Olha, não se assuste. Classificação dos veículos é o assunto mais difícil de trânsito. É o assunto mais difícil de trânsito. É por isso que cai em prova. É o assunto mais difícil. Tá? E se a pessoa está conversando pelo mais difícil, vamos lá. Caminhonete é um veículo de carga. Olha aqui você botou a carga. Vamos botar uma carga aqui em cima. Ó. Transporte de carga, certo? Beleza. Caminhoneta é um veículo misto. Por que misto, professor? Porque é de transporte de passageiros e carga. Não entendi, Silvestre. Só que sabe qual é a diferençazinha, meu aluno? A diferençazinha, minha aluna, no mesmo compartimento. Olha, preste atenção, fica fácil aqui agora você diferenciar. Caminhonete, eu transporto as pessoas aqui, eu transporto a carga aqui, ou seja, os compartimentos são separados. Já a caminhoneta é um veículo misto, onde eu transporto pessoas e carga aqui dentro, ou seja, no mesmo compartimento. Ok? Maravilha? Pessoal, isso aqui despenca em prova. Já vai classificação de veículos e já vai também em relação ao PBT para diferenciar caminhonete de caminhoneta. Eu vou passar o bizu lá. Comecei a estudar trânsito há muitos anos, eu estudo trânsito há muitos anos, eu milito na área de trânsito há muitos anos também. Tá? Meu trabalho é atuo diariamente na área de trânsito. Como foi que eu aprendi? E é um bizu que eu passo para os meus alunos, porque eu sei que isso aqui é chato. É um bizu que você vai rir, mas não é assim mesmo. Olha, presta atenção, ó. Você vai ter que saber diferenciar caminhonete de caminhoneta. Qual é misto e qual é de carga, certo? Certo. Aí vejam que bizu nada a ver, mas que ajuda na hora da prova. Repara, ó. A caneta é mista. Pronto, pessoal. Esse foi o bizu que lá há muitos anos, quando eu quebrar a cabeça para lembrar desses conceitos, eu criei esse bizu. Aqui eu criei mesmo, é autoral. Você não vai ver esse bizu em nenhuma aula do meu professor. Isso aqui eu criei. A caneta é mista. Como assim, professor? Vejam, a única coisa que diferencia não é só o A. Caminhoneta
de caminhonete. Não é só o A. Pronto. Então eu coloquei caneta. A caminhoneta. A caneta é mista. Caminhoneta. A caminhonete. A caminhoneta é mista. Pronto. Aí você vai lembrar que caminhonete é de carga. Eu transporto pessoas e cargas em compartimentos separados. E caminhoneta é mista. Por que mista? Porque passageiro e carga no mesmo ambiente. Essa é a classificação de veículos mistos. Passageiro e carga no mesmo ambiente. Fechou? Maravilha? E eu enalteci aqui, ó. Eu enalteci com ilustrações, tá? Porque eu sei que esse assunto é bem complexo, bem chatinho, e você não vai errar. Lembre-se sempre, a caneta é mista. Beleza? Maravilha? Show de bola. Pessoal, esse material vai estar disponível para vocês. Me risquem, porque o material está muito enxuto, muito objetivo, tá? Ok, professor. Eu já sei diferenciar caminhonete de caminhoneta. Porque já que a caneta é mista, logo caminhoneta é um veículo misto. E o que é um veículo misto? É aquele que eu transporto carga e pessoa no mesmo compartimento. Eu já sei diferenciar caminhonete de caminhão. Ambos são veículos de carga. Mas o que é que muda? O PBT. Se eu tenho um PBT, que é o peso bruto total, de até 3.500 quilos, eu tenho uma caminhonete. Então, nunca diga caminhoneta. Lembre, a caneta é mista. Tire a caminhoneta dessa equação. Eu tenho uma caminhonete. E se eu tenho um PBT superior a 3.500 quilos, eu tenho um caminhão. Agora, meu amigo, matamos esse assunto. Você vai aprender a diferenciar caminhão de caminhão-trator. E é, professor? É. Pessoal, vejam, caminhão-trator é um veículo destinado a tracionar ou arrastar outro. É só isso aqui, ó. Você andando, certamente você já viu. Tem essa cabine muito chique, tem essa parte aqui que um outro veículo vai ser acoplado, tá? Um outro veículo, tá? Um semi-reboque vai ser acoplado, beleza? Então, caminhão-trator é só isso aqui. Já caminhão é ele todo aqui, ó. Nós temos a carroceria, veja, o veículo automotor destinados a transporte de carga, tá? Que tem um PBT superior a 3.500 quilos, podendo até tracionar ou arrastar outro. Ele pode, mas ele não é fabricado para tracionar outro diretamente assim, beleza? Nesse caso, é o caminhão-trator. Maravilha? Show de bola. E para a gente fechar, eu vou encerrar esse bloco já para não ficar muita informação, que eu sei que foi um tapa. Esse negócio de caminhonete e caminhoneta foi um tapa na aula. Tem outras informações. O anexo 1 é isso. Ele vai enxurrando o conceito. Eu tentei atrelar os conceitos que estão próximos um do outro, que confundem. Só para que vocês saibam aqui o que é um canteiro central. Aqui está o canteiro central, ó. Lembre-se, meu aluno, canteiro central é um obstáculo físico, tá? Construído como separador de duas pistas de rolamento. Pessoal, isso aqui chama-se pista de rolamento. Tá? Isso aqui chama-se pista de rolamento. Beleza? Maravilha. O conjunto, ó, aqui é uma pista de rolamento que tem duas faixas de trânsito. Aqui é faixa de trânsito, aqui é faixa de trânsito. Aqui é outra pista de rolamento que tem duas faixas de trânsito. Faixa de trânsito, faixa de trânsito. Perfeito? Pronto. Aprender assim com imagem fica mais fácil. E no meio, dividindo as duas pistas de rolamento, eu tenho o canteiro central. Tá? Superamos para o canteiro central. E agora nós vamos para CMT. CMT. Eu sou muita informação. Vai dar certo. O que é uma CMT, pessoal? É a capacidade máxima de tração. Veja, eu não tenho o veículo. O veículo tem o seu PBT, que é o seu peso bruto total, certo? Que é a soma de tudo isso aqui. O peso de tudo isso aqui dá o seu PBT. Por isso que existem operações... Ixi, eu estou aparecendo. Recapitulando. É que eu me empolgo tanto falando de trânsito, pessoal, que... veja, o veículo ele tem o seu PBT. O que é o PBT? É a soma de tudo. Pneu, carroceria, tudo. Tudo isso aqui dá o PBT do veículo. Certo? E o que é CMT? CMT é o peso que esse veículo pode transportar. A capacidade máxima de tração que esse veículo pode trazer. Não confundam o PBT. PBT é o peso do veículo. Beleza? CMT é a capacidade máxima de tração.
Então, é o máximo de peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante. Aí tem uma operação balança. Ele está transportando acima do peso permitido. Opa, está errado. Ok? Maravilha? Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Esses são os piores conceitos. Caminhonete, caminhoneta, são os piores conceitos. Tá? Daqui para frente, só que serão muitos conceitos. Vamos, papel e caneta na mão para anotar os bisus. Mas vamos dar um intervalinho. Na sequência, a gente volta esmagando o CPB. Forte abraço e até já.